Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre o quão difícil é a gente esperar alguém mudar. Às vezes, essa pessoa que a gente espera mudar é uma pessoa que pode estar distante. Outras vezes, é marido, é filho, é pai, mãe, irmão. Pessoas que, dependendo do grau de familiaridade, a gente até pode se afastar um pouco, mas não completamente. E é muito difícil seguir a vida com uma pessoa que tem comportamentos que não se alinham com os princípios de Deus. Eu não tô falando de pessoas que não agem de acordo com o que a gente quer. A gente tem esse hábito, né, de querer que as pessoas pensem como nós, ajam como nós, tenham atitudes de acordo com a nossa expectativa, mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas que não estão alinhadas com o que Deus quer e pessoas que Deus traz ao seu coração que você se mantenha ao lado dela. E em 27 de novembro de 2018, eu tava conversando com Deus sobre isso, sobre essa dificuldade, sobre a gente ver pequenas mudanças e tentar entender se aquilo é temporário, se aquilo é um sinal de que as coisas realmente estão mudando, de que Deus está agindo, de que chegou esse momento de mudança, mesmo que lenta e gradativa. E aí, nesse momento, eu abri a Bíblia aqui em Mateus 5, 13, 14, 15, 16, que fala o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aqui na minha Bíblia tem uma observação sobre esse texto que fala o seguinte: tanto o sal como a luz são forças que mudam permanentemente um meio estranho. O sal ressalta o sabor e preserva ou retarda a decomposição. O cloreto de sódio é um componente estável, não pode perder sua salinidade, mas pode perder sua eficiência quando diluído. A luz simboliza pureza e revelação divina. Se os cristãos estiverem somente retardando a deterioração, sua missão será um tanto desanimadora. Portanto, também devem ser faróis para aqueles que aceitam a mensagem da salvação. Então aqui, quando a Bíblia diz que tanto o sal como a luz mudam permanentemente um meio estranho e Deus prepara o coração das pessoas que Ele quer alcançar, é como se Deus nos respondesse: tá difícil, não tá no ponto que você gostaria, mas tudo que você fez contribuiu para a mudança, porque o sal muda de forma permanente e irreversível um meio estranho. A Bíblia também diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando a gente lança palavras de Deus sobre a vida das pessoas, isso nunca vai ser inútil, a gente nunca vai estar perdendo tempo. E aí, eu comecei a escrever sobre isso. Deus foi me falando algumas coisas sobre outras experiências que eu já tinha vivido, e Ele falou: você orou até o fim dentro dessa determinada situação e você teve resposta. Continua nessa nova situação também orando até o fim, com paciência. Vai levar tempo, mas a resposta vai vir. E uma coisa muito interessante que está aqui, que me fez ter uma reflexão até agora, nesse momento, que é o seguinte: nesse período aqui, nesse dia, eu tive um sonho, e eu estava relatando aqui para Deus sobre esse sonho. E no sonho, eu falei assim: desse jeito eu não quero. E Deus me respondeu: espere até que esteja do jeito que você quer. Se você está onde Deus quer, tem uma música que diz: mais vale um dia no centro do seu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. A Bíblia também fala isso, mas de uma forma diferente. Então, se você está onde Deus quer, faça seu papel nesse lugar. Seja sal e luz. Porque muitas vezes a gente quer ver uma mudança, mas o que acontece? Deus, muitas vezes, apesar da gente se sentir ofendido, triste, esquecido, revoltada, porque Deus não fez ainda, muitas vezes Deus quer nos proteger, nos poupar de passar por processos difíceis, e Ele quer entregar aquela situação já pronta para nós, para que a gente não precise viver determinadas batalhas dentro daquela situação. Então Ele está arrumando, ajeitando, alinhando, para quando a gente acessar, as coisas já estarem prontas. Não é muito diferente do que Deus fez na criação do mundo. Deus primeiro criou o mundo, a temperatura adequada para nós, o dia, a noite, os animais, as árvores, a água, os frutos, tudo. Ele preparou tudo e depois Ele trouxe a gente para aquele lugar. Então vão ter situações na vida que Deus vai nos deixar passar por boa parte do processo. Em outras situações, 70% do processo vai ser na palavra, no esconderijo dele. Ele vai estar preparando aquilo sem que a gente tenha acesso. E quando Ele nos entrega, aquilo já está quase pronto. Em outras situações, Ele vai nos entregar pronto. A gente só vai ter que partir daquele ponto de concluir
conclusão para os próximos pontos, né? Já tá tudo pronto, 100% pronto, e a partir daí a gente começa a construir uma nova história. Então, a gente nunca sabe em que ponto Deus vai querer nos entregar alguma coisa. A única coisa que a gente precisa fazer é confiar. Se Ele prometeu, confia. Se você submeteu o seu coração a Ele, perguntou, orou, jejuou, enfraqueceu a sua carne para que você possa ouvir o que Ele tem para te dizer, para que Ele possa te dar direcionamento, para que você possa estar seletiva com as coisas. Hoje eu ouvi uma pregação do Thiago Brunet, né? Ele estava falando isso de uma forma bem interessante sobre o jejum. Ele falou, experimenta ficar 3 dias em jejum para você ver. Quando chegar no 2º, 3º dia, você tá sem energia. Você tá poupando a sua energia para o que é importante. Então, se alguém vier brigar com você, falar alguma coisa de forma indesejada, você simplesmente ignora, deixa passar, porque você não quer gastar energia com coisas que não são importantes. Você vai focar no que é fundamental para você. Então o jejum faz exatamente isso com a gente, o jejum intencional, não o jejum dieta, né? O jejum intencional faz a gente tirar o foco, tirar os olhos do que ou irrelevante ou é secundário e colocar os olhos no que é fundamental, do que é prioritário para nós. Então, quando a gente se submete verdadeiramente e Deus nos dá a orientação de continue, prossiga, permaneça onde você está, aguarda o que Deus tem para fazer. Aguarda, porque Ele sabe o que está fazendo. A gente só precisa confiar. E quando eu falo isso, eu falo para você e falo para mim. Eu tô reforçando essas palavras no meu coração porque eu sei o quanto é difícil esperar. E a gente precisa pedir a Deus para nos capacitar, para que o Espírito Santo possa nos dar paciência, nos dar estratégias, nos mostrar um momento de agir, mas também um momento de descansar. Descansar no Senhor. Fazer o que precisa ser feito e confiar que Deus está com a gente. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode deter os planos de Deus na nossa vida. Ninguém pode frustrar ou impedir que algo que Deus já te prometeu aconteça. Só nós mesmos. Nós podemos impedir que um plano de Deus seja concluído na nossa vida quando a gente se rebela, quando a gente não tem paciência, quando a gente decide sair do caminho de Deus antes do momento que Ele manda sair. Quando Ele manda, né? Porque às vezes Ele nem manda. Ele manda prosseguir até o fim, independente do que aconteça. Então a gente só precisa obedecer, só precisa se alinhar com Ele, se submeter, se colocar diante dos pés dEle e seguir o caminho que Ele nos manda. Não tem melhor lugar para estar, não tem plano melhor que a gente possa traçar para nossa vida do que seguir os planos de Deus, abrir mão dos nossos e seguir os dele. Não há nada melhor do que isso. E é o que eu te recomendo fortemente no dia de hoje. É isso. Um beijo.